Paz do Senhor, mais uma vez aqui, Natanael, no nosso canal Cristo é o Caminho. Hoje nós vamos falar a respeito da Páscoa, um dos tempos determinados do Senhor. Já vimos a respeito, do tempo determinado, já vimos a respeito da circuncisão que era necessário para participar das festas do Senhor. Então hoje vamos falar da primeira festa que acontecia, este ciclo de festas, ciclo de 7 festas, a Páscoa. A respeito da Páscoa, temos alguns textos em Êxodo, temos textos em Levítico, em Números e em Deuteronômios. Vamos ler, para o vídeo não ficar muito grande, apenas o texto de Êxodo, no capítulo 2, do capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao 14, para a gente ter uma noção de como é que funcionava a festa da Páscoa, tá bom? Então está escrito assim, Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então eles tinham que pegar no dia 10, no dia 10 do mês, eles tinham que separar um cordeiro. No dia 10 do mês, eles tinham que separar um cordeiro segundo a sua família. Não era um cordeiro que poderia sobrar, ou um cordeiro que poderia faltar. Tinha que ser de acordo com a sua família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então eles pegavam o cordeiro no dia 10 e guardavam até o 14º dia. 4 dias o cordeiro ficava guardado. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então no versículo 7 está nos falando a respeito de um selamento nas ombreiras e na verga da porta. Versículo 8: Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira, o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, o sangue é o sinal, o sangue é o selo. Então, quando ele ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, perceba aqui no versículo 13, ele falando, passarei por vós. Vamos ver o que tem nessa palavrinha aí. Essa palavrinha aqui, passarei, o número strong dela é o 6452. Aqui em cima você pode ver como é que ela é escrita, Na verdade aqui é um summer, então seria pesar, não pacar, seria pesar ou passar, A palavrinha aqui no versículo 11, que vai dizer sobre a Páscoa aqui, a pressa, é a Páscoa. É o 6453, logo aqui abaixo. 6453, que é a mesma palavra. Perceba que é a mesma palavra em hebraico. Pesar
no 53, e aqui é passar, só muda a forma de pronunciar, só muda a vogal, mas é a mesma palavra e ela significa justamente isso. A Páscoa significa passar. Passaria pelo povo do Egito, né? E ele veria as casas sendo seladas, as casas com sangue nos umbrais. Então ele passaria por essas casas e os guardaria da ira de Deus. Então tudo aquilo que estava acontecendo no Egito, a morte dos primogênitos, né, era uma grande aflição para o Egito. O Egito todo estava chorando, todos eles perderam o primogênito de sua casa. E o povo de Israel, quando o anjo passou, né, pelas casas, e essas casas estavam seladas com o sangue do cordeiro, então o anjo passou pelas casas sem que a ira fosse derramada nessas casas. Ou seja, Deus guardou o povo da sua ira. Deus guardou Israel da sua ira. A ira de Deus estava sendo derramada sobre o povo do Egito, sobre o povo de Faraó. Mas lembre-se, Faraó estava perseguindo o povo de Deus. Não se esqueça desse detalhe, porque o livro de Êxodo é um livro extremamente apocalíptico. Ele tem várias tipologias, várias sombras, e esta história do povo de Israel no Egito, as 10 pragas, né, são uma sombra para o tempo do fim. Perceba que a ira de Deus estava sendo derramada pelo povo, sobre o povo de Faraó, o povo do Egito, mas o povo de Deus estava sendo guardados da ira de Deus. Mas o povo era perseguido por Faraó. A mesma coisa vai acontecer no fim. O povo de Deus será guardado da ira de Deus. Mas o Faraó, lá no tempo do fim, lá na última semana, estará perseguindo o povo de Deus. Como a gente vai ver em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas a alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ira de Deus não está destinada para o povo dele, mas sim para o povo de Faraó, o povo do Egito, o povo deste mundo, o povo que não faz parte do povo de Deus, que não faz parte de Israel. Então a ira de Deus é para este povo, não destinou a sua ira, Deus não destinou a sua ira para o seu povo. Ele guarda o seu povo, ele livra o seu povo da sua ira. E o povo dele é aquele povo que está selado. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois de ouviu a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, olha só, acreditado no evangelho da vossa salvação, acreditado na palavra da verdade. Então, quando você creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, com o Santo Espírito da promessa. Então, o Santo Espírito é o selo. Quando Deus vê o Espírito dele em você, ele está vendo que você está selada. Você está selado, você é aquela casa onde tem um sangue nos umbrais, então ele passa diretamente por você. A ira dele não é derramada por você, você é guardado da ira de Deus. Apocalipse 3:10, um texto muito usado, né, para falar que seremos guardados da grande tribulação, de forma que nós seremos arrebatados. Mas olha só o que de fato diz o texto. Apocalipse 3:10. Porque guardaste, a palavra aqui é guardastes a palavra da minha perseverança, também o que? Eu te guardarei. Eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Deus está dizendo que eu vou te guardar. Eu vou te guardar da mesma forma que ele fez lá no Egito, enquanto a ira dele estava sendo derramada em cima do povo do Egito. Deus estava aqui guardando o povo que estava selado pelo sangue do Cordeiro. Da mesma forma, lá no fim, Deus vai guardar aqueles que estão selados pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito do Cordeiro, que o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus, é o Espírito de Cristo. Então, quem está selado com este Espírito Santo, com o Espírito Santo, ele então será guardado. A palavra aqui é guardar e não arrebatar.
Não está dizendo, eu vou arrebatar na hora da provação. Está dizendo, eu vou guardar na hora da provação. E o que é guardar? A mesma coisa quando você fala, meu filho, Deus te guarde. Você está dizendo para ele, meu filho, Deus te arrebate? De forma alguma. Está dizendo que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus cuide de você. É isso que a palavra guardar significa. E o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, está dizendo isso. Deus irá guardar da hora da provação. Ou seja, Deus não derramará a sua ira sobre o seu povo. Mas lembre-se, Faraó estava perseguindo o povo de Deus. E Faraó, lá no final, lá no fim, também perseguirá o povo de Deus. Então o significado da Páscoa é justamente isso, é passar. Então, passarei e vocês serão guardados da minha ira. É isso que significa a palavra Páscoa. Vamos falar um pouquinho a respeito agora de como era feito a Páscoa, né? A sombra da Páscoa, como era ela feita mesmo de verdade. Então, no mês de Abib, o primeiro mês, né, do povo de Israel, esse mês de Abib para nós aqui seria entre 15 de março e 15 de abril. No dia 10 de Abib, eles separariam o cordeiro, guardariam este cordeiro e deixavam ele guardado então por 4 dias. No dia 14 era o sacrifício deste cordeiro. Perceba um detalhe importante. Tudo que Deus falou, né, como sombra, na realidade aconteceu exatamente. Aconteceu exatamente. Jesus, o cordeiro, como a gente vai ver lá na frente, ele também foi guardado por 4 dias. O Senhor Jesus veio à Terra no 4º milênio. E como a gente viu em uns vídeos anteriores, uns vídeos passados, 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. Então, no 4º milênio, que é 4 dias para Deus, 4 dias, Jesus veio à Terra e foi crucificado. Então, Jesus, o Cordeiro, ele foi guardado também por 4 dias. Tudo acontecendo exatamente como Deus relatou para Moisés. Então, o povo escolheria este cordeiro e era um cordeiro que teria que ser sem defeito algum. Não poderia ter um defeito. Não poderia ter uma perna manca, não poderia ser cego, não poderia ter defeito algum. Nada, nenhum defeito. Jesus, o nosso cordeiro, também era sem defeito. Ele não tinha pecado. O cordeiro teria que ser do tamanho que desse para uma família. Se fosse pequeno, né, chamaria os seus vizinhos. Se a família fosse pequena, chamaria os seus vizinhos para comer o cordeiro juntos. Não é isso? E o cordeiro era sacrificado à tarde do dia 14. Então, todas essas informações a respeito da liturgia da Páscoa é importante a gente conhecer. Por quê? Porque isso era sombra, que Deus estava apontando isso para uma realidade. E ela aconteceria exatamente igual, da mesma forma. Então o povo comeria o cordeiro já no dia 15, né? No dia 15. E o dia 15 já começaria uma outra festa, que a gente vai tratar dela, né, no próximo vídeo. E eles teriam que assar este cordeiro no forno. Não poderia ser de outra forma. A gente leu tudo isso no capítulo 12 de Êxodo. Eles comeriam com ervas amargas, né, e com pão sem fermento, com pães asmos. E não poderia sobrar nada do cordeiro. Eles teriam que comer todo ele. Se sobrasse, no outro dia, então, teria que queimar aquela sobra. Então a gente percebe que a primeira vez a festa foi celebrada lá no Egito. Depois ela foi celebrada no Monte Sinai. Ela foi celebrada mais uma vez quando o povo entrou na Terra Prometida. No tempo do rei Ezequias, rei de Judá, também foi celebrada a Páscoa. E também na época do rei Josias, quando acharam o livro de Moisés, a Páscoa também foi celebrada naquele dia. E Esdras também realizou a festa da Páscoa. A Páscoa não era celebrada em qualquer lugar, ou no lugar onde o povo queria celebrar, mas ela era celebrada onde Deus escolheu. E Deus escolheu Jerusalém para que todas as festas acontecessem naquela cidade. Deus escolheu a cidade de Jerusalém. Então agora vamos mostrar a realidade dessas coisas. E a realidade, como a gente vai ver agora, tudo acontece em Cristo. Cristo é a realidade da sombra do Velho Testamento. Então a gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Cristo é a nossa Páscoa. Lançai fora o fermento, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo,
nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Aquele Cordeiro que foi sacrificado lá na Páscoa, para nós agora, na realidade, este Cordeiro é Cristo. E o que eles faziam quando matavam o Cordeiro? Colocavam seu sangue nas portas. Da mesma forma nós devemos fazer. Colocar o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo no nosso coração, selando o nosso coração. Em Isaías 53 a gente pode ver que Jesus seria levado como um cordeiro ao matadouro. E aí Paulo confirma em Romanos capítulo 5, falando que Cristo morreu por nós, como aquele cordeiro que foi levado ao matadouro lá no texto de Isaías 53. Paulo confirma que Cristo é aquele cordeiro que foi levado ao matadouro. Cristo morreu no nosso lugar. João viu no céu um cordeiro que parecia estar morto, mas ele está vivo. O cordeiro está vivo. E através da sua vida, nós podemos também ter vida eterna juntamente com ele. Podemos perceber também uma mensagem tremenda a respeito de Abraão e Isaque. Deus pediu para Abraão: Abraão, me dê o seu único filho. Opa, único filho? Mas Abraão já tinha Ismael como filho. Por que Deus falou único filho, referindo-se a Isaque? Bem, vou deixar aí para os irmãos um link do vídeo falando sobre os filhos da promessa, que os irmãos vão entender melhor do porquê Deus referiu-se a Isaque como sendo ele o único filho de Abraão. Porque Deus leva em consideração aqueles que são nascidos da promessa, aqueles que são nascidos através do poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Por isso Deus pediu para Abraão o seu único filho, porque Ismael era um filho da carne, e Deus não leva em consideração os filhos da carne, mas sim os filhos da promessa, os filhos do Espírito, os nascidos de novo. Então, nessa história que está relatada lá em Gênesis capítulo 22, a gente vai perceber que Abraão levou Isaque para o Monte Moriá, um monte na cidade de Jerusalém, que é a cidade que Deus escolheu para a festa da Páscoa acontecer. Então, antes de Deus dar a festa da Páscoa para o povo de Israel, Deus já havia mandado Abraão levar seu filho para sacrificar aonde? Em Jerusalém, a cidade que ele escolheu. Jesus também foi sacrificado em Jerusalém, a cidade que Deus escolheu. Então, tudo se cumprindo conforme a vontade de Deus. Não poderia ser sacrificada a Páscoa em um outro lugar, tinha que ser na cidade que Deus escolheu. Jesus nasceu lá em Belém, não poderia ser sacrificado em Belém, tinha que ser sacrificado em Jerusalém. Então, quando Abraão está levando seu filho, havia na companhia deles dois moços acompanhavam Isaque e Abraão. Da mesma forma, quando Cristo no seu sacrifício foi acompanhado por dois moços, dois ladrões. Para quem já conhece a respeito das duas casas de Israel, sabe que esses dois moços, esses dois ladrões na cruz, simbolizavam a casa de Israel e a casa de Judá. O moço que não acreditou no Filho de Deus, ele é representado pela casa de Judá, que não creu no Filho de Deus, que não creu em Jesus. Mas o outro que creu em Jesus, ele representa, ele simboliza a casa de Efraim. A casa de Efraim creu no Senhor Jesus. A igreja creu no Senhor Jesus. E aquele moço ali na cruz, ao lado do Senhor Jesus, ele também creu que Jesus era o Filho de Deus. Então, este caminho em que Abraão levou Isaque até o Monte Moriá foi um caminho de 3 dias. Ou seja, no terceiro dia, Abraão iria sacrificar o seu filho. E no terceiro dia, além de ele sacrificar o seu filho, Isaque, na cabeça, na mente de Abraão, ele seria ressuscitado. Porque ele disse para o povo: eu e o garoto vamos subir para o monte, vamos sacrificar e nós dois retornaremos. Nós retornaremos. Então Abraão cria que Isaque poderia sim ressuscitar. Da mesma forma, Jesus, ele ressuscitou quando? No terceiro dia. Neste caminho que eles estavam percorrendo, nesses 3 dias, perceba que eles estavam indo com um jumentinho. Abraão e Isaque andavam com um jumentinho. Jesus entrou em Jerusalém também com
um jumentinho para ser sacrificado. Jesus foi sacrificado, mas ele ressuscitou e vive eternamente. E ele está conosco todos os dias, até a consumação do século ele está conosco. Ele quer nos dar vida, ele quer gerar vida naqueles que estão mortos sem vida, naqueles que estão em pecado. Deus quer gerar vida neles, mas precisa nascer de novo, precisa morrer e precisa ressuscitar como uma nova criatura, nascer de novo. E por que nós estamos falando a respeito de Abraão e Isaac? O que isso tem a ver com a Páscoa? Porque agora eu queria chegar neste ponto onde Isaac faz uma pergunta extremamente profética para seu pai. Ele pergunta assim, ó, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 7, Isaac pergunta assim: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? João Batista responde essa pergunta e fala: eis aí o cordeiro de Deus. Apontando para quem? Para Jesus Cristo. Então, perceba que Jesus é, de fato, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro escolhido para morrer por nós. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Então, tudo o que aconteceria com aquele Cordeiro lá na Páscoa, lá no início, né, com o povo ainda saindo do Egito, tudo aquilo dali aconteceu com o Senhor Jesus. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Ele morreu no 14 dia à tarde. Não foi nem pela manhã e nem à noite, que a noite já seria o 15º dia do mês. Ele morreu à tarde, exatamente como deveria ser sacrificado o cordeiro. Ele era sem pecado, sem defeito algum. Portanto, tudo que foi relatado para o povo fazer lá na Páscoa também aconteceu com o Senhor Jesus. Tudo se cumpriu no Senhor Jesus. Logo, ele de fato é o Filho de Deus. A Páscoa, a festa da Páscoa, comprova que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus, aquele que veio há 2000 anos atrás, aquele que morreu lá na cruz, ele é o Filho de Deus. A festa da Páscoa comprova que Jesus é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Esta era a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, né? Que os irmãos continuem orando pela nossa vida. Que os irmãos venham abençoar o nosso canal aí também, deixando um like, um comentário. Comenta aí o que você achou do vídeo, se de fato faz sentido, provando assim que através da Páscoa que Jesus é o Senhor, Filho de Deus. Amém? Até a próxima.